Olá, bem-vindos a Umbrella Cast. Nós estamos na segunda temporada e o 8º episódio começa agora. Você, mãe, pai, cuidador de adolescente e os nossos queridos pares psicanalistas, esse episódio é para vocês. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial e temos um convidado também muito especial que eu já vou apresentar. Bom, eu vou começar aqui com um pensamento a respeito do tema. Vamos ver se você vai adivinhando aí. A psicanálise aborda o sintoma como uma manifestação simbólica de conflitos e conteúdos inconscientes. Nós, psicanalistas, partimos do pressuposto de que os sintomas não são meramente problemas a serem eliminados, mas sim expressões de questões mais profundas relacionadas à vida emocional e à história pessoal do indivíduo, ou seja, uma tentativa de encontrar soluções para os conflitos internos, uma expressão simbólica de conteúdos reprimidos ou não resolvidos, que buscam uma saída através de sintomas físicos, comportamentais ou psicológicos. E aí, pensou? Pois é, o tema é sobre automutilação ou autolesão. Pais, mães, cuidadores, esse tema tem sido um problema para você? Ou você tem ficado um pouco tenso, lendo, ouvindo falar do que acontece no dia a dia na nossa contemporaneidade? Pois é, a gente trouxe aqui um convidado muito especial e eu vou ler antes uma frasezinha e pedir para ele iniciar o nosso episódio com ela. De acordo com Freud, fundador da psicanálise, a automutilação seria uma forma de expressão desses conflitos internos, uma tentativa de aliviar a tensão emocional por meio de um ato físico. Então, para responder a essa e tantas outras perguntas que a gente formulou aqui para esse episódio, vou passar a bola para o Danilo Marmo. Bem-vindo, Danilo. Tudo bem? Tudo bem. Queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nossa, nós estamos muito, muito felizes com você aqui. E queria saber qual a sua expectativa para o episódio de hoje. Eu acho que quando a gente fala de automutilação, de corte, a gente pode começar se perguntando de que corte se trata, né? Que corte que a gente está falando. Perfeito. Uau! Ar de mistério. Eu pedi para ele e ele trouxe para a gente, né? Mas, estou pensando também aqui numa coisa. É importante vocês saberem o currículo do Danilo, né? O Danilo é psicólogo com especialização em psicologia clínica. Ele é psicanalista, docente de curso de formação em psicanálise do Centro de Estudos Psicanalíticos, do CEP, editor do Anuário de Psicanálise Rumos e há 20 anos atende adolescentes e adultos. Então, qualquer serviço que você queira obter e informações sobre o Danilo, a gente vai deixar no final do episódio para você. E aí vocês podem segui-lo no Instagram também. E também tem uma outra convidada que eu acho que vocês conhecem muito, que é a Stephanie, a nossa querida convidada aqui para o ambiente de hoje, para nosso bate-papo. Sté, o que você espera do nosso bate-papo de hoje? Estou muito animada, estou muito feliz com a presença do nosso convidado. Ele foi nosso professor de formação, então tem essa profissão que eu admiro, que é a da transmissão da psicanálise, né? Então, além de psicanalista, a gente se propor a discutir os temas, a ensinar, a transmitir o que vem muito do que a gente percebe na nossa clínica, né, para o outro. Então, é uma honra ter o Danilo aqui hoje com a gente e tenho certeza que o debate vai ser bem esclarecedor para os pais, né, para aqueles que estão querendo entender um pouco melhor o que acontece em relação a esse tema tão difícil. Né? É isso aí. Então, eu vou começar, pessoal, vou trazer um pouco uma reflexão da pergunta inicial, citando de novo Freud, tá? A automutilação pode ser entendida como um ato de autopunição motivado por sentimentos de culpa inconscientes. Na verdade, essa frase ela é de 1920. Como explicar o porquê cada vez mais jovens se autolesionam, Danilo? Pois é, eu acho que nessa questão, além da culpa inconsciente, a gente pode pensar a automutilação
Eu acho que principalmente por 3 camadas, 3 aspectos. Como todo sintoma, não é um sintoma que tem uma única causa, pode ter vários fatores, né? Então, pensando na automutilação, no cutting, que é o ato de se cortar, eu acho que tem essas 3 dimensões. A primeira, do adolescente, é quando é um jeito dele dizer que o corpo é dele, que ninguém manda naquele corpo a não ser ele. Então, essa é a primeira dimensão da automutilação. Porque o adolescente, ele não é mais criança, mas também não é adulto. Então, ele está numa transição, se despedindo do corpo da infância e começando a entender que corpo é esse, que eu é esse, do adulto que começa a nascer. Se a gente pensar na criança, a criança, os pais escolhem as roupas, escolhem as comidas, escolhem os passeios, a escola. E o adulto não, o adulto escolhe as decisões da própria vida. Só que isso não acontece do dia para a noite. A adolescência é esse período, esse momento de transição. Então, o corpo do adolescente vai deixando de ser o corpo infantil, é um corpo novo, diferente, que ele não entende, com angústias, com sensações, com emoções, e o adolescente ainda não pode tomar decisões no próprio corpo, na própria vida. Daí, essa primeira dimensão que eu queria trazer sobre o ato de se cortar. É um jeito de dizer, esse corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero. Eu acho que isso é a primeira coisa. Tanto quanto os transtornos alimentares, anorexia, bulimia. As meninas que têm anorexia e se recusam a comer, também é uma recusa ao outro. Né? Não, esse corpo quem manda sou eu. O que entra, o que eu como, eu que mando. Então, acho que isso tem essa similaridade. Da automutilação com os transtornos alimentares. Acho que isso é interessante a gente pensar. Tem esse primeiro recado. Uhum. Uma segunda dimensão, além desse dizer que quem manda no meu corpo sou eu, o cutting acaba sendo um escoamento para a angústia. Então, o adolescente que está vivendo um monte de coisa e que não sabe direito o que está vivendo, não tem ainda recursos psíquicos, porque até outro dia era uma criança, não tem ainda recursos simbólicos, sofre um monte de insegurança na escola, na família, no próprio psiquismo mesmo, no mundo interno. E aí, essa angústia, esses medos, essas inseguranças, que o adolescente não sabe ainda o que fazer com isso, não tem nome, com o ato de se cortar, de se automutilar, ele acaba ali tendo controle de uma dor, de um sofrimento. Essa dor eu começo, essa dor eu sei quanto dura e essa dor eu termino. Então, esse controle da dor traz um alívio para o adolescente, que essa dor eu consigo controlar. Né? Então, essa é uma outra dimensão da automutilação, né? Que tem essa dimensão. E a terceira dimensão que é um pedido de ajuda também, né? Um pedido de cuidado. Inconscientemente, de uma certa maneira, é um pedido de, olha, não estou conseguindo lidar com tudo isso. Né? Porque isso é um ato. É um ato de se cortar, tem uma dimensão de ato, não tem palavra, não tem essa intermediação. E é aí que a análise entra. Então, levando esse adolescente em sofrimento, os pais que sofrem muito ao ver os adolescentes assim, com automutilação, quando começam uma análise, o adolescente pode falar dos seus sofrimentos, dos seus medos, das suas dúvidas, das suas angústias. E onde tem palavra, não tem ato. Uau. Perfeito. Esté, o que você pensa? Nossa, uma aula, né? Já começou com uma aula. Professor, né? Acho que essas 3 pontuações que o Danilo traz pra gente, nos bastidores dela, tem sempre aquele recado, que é uma coisa que o Umbrella sempre traz para o público, que é o adolescente sofre. Eu acho que essa validação do sofrimento do adolescente, né, para além do
você não tem nada para fazer, você só tem que estudar, né? O que é tão importante ou o que causa tanta angústia para esse adolescente que se transforma em sintoma, que tem um destino que precisa ser dado ao corpo. Então, a gente já, né, abordou a questão da puberdade, então da mudança do corpo, do pertencimento. E aí a gente também tem sempre que pensar o que é o ambiente, né? Como que o adolescente vivencia isso, quais são as implicações, né, que vão, de alguma forma, construindo esse mundo dele, e o que acaba sendo fonte de angústia, então, para que ele tenha, né, como saída, de repente, esse contorno que você cita, né, de, olha, eu preciso começar aqui e terminar aqui. Eu sei aonde começa, eu sei aonde dói. É muito mais fácil a gente poder dizer, né, de algo que a gente tem que tem um limite ali, né, do que essa angústia solta, né? E é isso que a gente vê chegando no consultório, né? E eu acho que ele termina de forma muito bonita, que é onde tem palavra, né? Então, assim, se consegue sair pela via da palavra, já é um movimento diferente. Já fez um outro caminho. Sim, né? não tem ato, né? Não tem. Não tem ato. A gente fala em ato, né? De se automutilar, de autolesão. E a gente também fala de ato para fora, né? O ambiente em que isso acontece, ou dentro, né, da subjetividade de cada um, a gente também está falando de ideações suicidas, de tentativa de suicídio, é um tipo de autolesão, porque nem muitas, se a gente for pensar, não é toda vez que se pensa na morte em si, né? Mas terminar com a dor que é tão marcante, tão forte, né? Eu vou trazer também agora, gente, para vocês, Jacques Lacan. Jacques Lacan é um psicanalista muito importante para nós. E ele diz o seguinte: a automutilação pode ser entendida como uma manifestação do desejo de causar impacto no outro, buscando ser reconhecido e cuidado. Essa frase é de 1972. Quais são os possíveis significados inconscientes por trás da autolesão em adolescentes? Como a análise dos sonhos, associações livres e interpretação dos sintomas podem contribuir para a compreensão desses significados? Eu acho que um pouco o sentido é um pouco esse que eu comecei falando, né, de delimitar o próprio corpo, mas acho que é importante na clínica a gente ouvir na singularidade de cada adolescente, de cada caso. Então, um adolescente que esteja se cortando, o analista poder ouvir qual o sofrimento particular dele, né? O que o corte, a automutilação significa para ele naquele caso, na singularidade de cada caso. Então a gente escuta o corte, como escuta o sonho, como escuta o ato falho, como escuta as manifestações do consciente, porque tem algo a dizer do sujeito ali. Uhum. Então ele está conversando, vamos dizer assim, de forma inconsciente através dessas formas, como um sonho, por exemplo, que ele traz para a sessão, né? Sim, sim. E mais que isso, por ser um ato, todo ato é um pedido de interpretação para o analista, digamos assim. Então, quando o paciente esquece de pagar, é um ato. Quando o paciente falta, é um ato. Quando o paciente atrasa, é um ato. Todos esses atos são um pedido de o analista interpretar, dizer o que aquilo está dizendo. Então, um sintoma, um ato como a automutilação, também é um pedido de ajuda de interpretação nesse sentido. Deixa eu só pedir para você esclarecer que tipos de automutilação, dar um viés aqui para a pergunta também, você tem visto chegar no teu consultório, enfim, nos questionamentos que alunos e cuidadores levam até você? Eu acho que a automutilação, a primeira coisa que vem é o cutting, é o se cortar mesmo. Se cortar. Isso aparece mais em meninas, aparece jovens nesse período na adolescência, nem tanto em adultos. É o que mais aparece. Agora, a gente pode pensar que a automutilação também, beber demais,
comer demais, uso de drogas sem limite, também é uma espécie de automutilação inconsciente. Sim. Tem um recado que está sendo dado nesses excessos. Uhum. E as associações livres e interpretações que em análise acontecem, né? Você estava falando sobre o que traz o sujeito. Quer dizer, ele tem uma história a contar, né? Então, sempre essa história a contar, fica mais claro para nós que estamos recepcionando nessa escuta esse sujeito. E muitas vezes os pais em casa esquecem de olhar essa história, né? Como se fosse num olhar mais expandido, mais fora, né? Do ambiente familiar, olhando aquele sujeito como não só como filho, né? Mas como um sujeito que adolesce, um sujeito que está saindo de uma fase, que é a da infância, para se tornar um adulto, um jovem adulto. E a Stephanie bem comentou, né? Hoje a gente escuta muito essa coisa do mimimi. Ele é mimizento, né? Ele está reclamando e só reclama, né? E fazer que é bom não faz, né? No momento da análise, a gente vai trazendo recursos nas associações livres e algo sempre vai surgindo. Você lembra de algum caso clínico? Eu vou passar já para a Stephanie também. Você também, Sté, algum caso clínico em que vocês se lembram que tinha relação com automutilação e muitas das vezes analisando, né, o sujeito que está ali no consultório, ele tem a dificuldade de fazer o link com a sua história? Sim. Estou pensando uma paciente que uma época não chegou a se cortar, mas se batia muito em episódios de situações de raiva, se esmurrava, se batia e contava depois nas sessões e vinha roxa. E a gente conversando qual o sentido disso, né? O que isso estava dizendo. E é evidente que ela queria bater em alguém e não em si mesma, né? Então, em quem ela queria bater. E aí se abre toda uma porta para falar da agressividade, para falar da raiva, para falar... Não precisa se bater. Fala disso na análise, vamos trabalhar isso, trabalhar a agressividade. Pode sentir raiva dos pais, pode... Mas não precisa se bater. Uhum. E aí, Sté? Veio um exemplo que a Silvia, nossa supervisora, ela já fez episódio aqui com a gente, ela sempre traz, que é... Pensa num xadrez e você com uma peça, você vai ter aquela perspectiva de dentro do jogo. Então, fica muito difícil você ser esse jogador de fora que vai conseguir entender o que está acontecendo ali. E você começa essa fala perguntando, né, de como, talvez, para as famílias terem essa percepção, né, de que algo possa impactar ali, né, no emocional daquele adolescente. Fiquei pensando justamente isso. E os exemplos que eu tenho também de clínica vão por aí, que é uma coisa desconectada. Então, às vezes, para os pais, fica muito distante o sofrimento daquele adolescente, e inclusive desconectado com alguma coisa que eles estejam vivenciando dentro do lar. Às vezes uma separação, às vezes um relacionamento que seja agressivo, ou coisas que fazem parte ali, né, da história daquela família, mas que não pode ser percebida porque eles são peças, né? Eles não têm essa visão, né, de fora. Então, em geral, o que chega para mim quando eu estou atendendo um adolescente é essa conexão. Aconteceu isso na minha casa, e aí eu fiquei nervosa, e aí eu acabei, né, enfim, me cortando, né, dando vazão para essa angústia que talvez não tinha um outro espaço. Mas quando eu vou, ou os pais entram em contato, ou eu busco contato com os pais, né, como a gente já falou, isso é muito caso a caso, a presença dos pais na análise dos adolescentes, mas que tem um discurso do tipo, mas a gente não entende por que ela faz isso, porque a gente dá tudo para ela, tá tudo bem em casa, ela tem, né, estuda na melhor escola, né, a gente
proporciona para ela uma boa vida, então a gente não entende por que ela tá agindo dessa forma. Então, essa desconexão eu vejo muito no discurso dos pais, né? No discurso do adolescente, ele vai conseguindo dar vazão através da palavra, né? E dessa escuta que o ambiente de análise vai proporcionar. Perfeito, é isso aí. É interessante, né, pensar que parece fácil, né? Claro, não é um desafio que a gente tem que enfrentar, né? Mas nada mais é uma análise do que olhar para a história, para a sua história, para a história do adolescente. Bom, vou fazer mais uma colocação aqui agora de Melanie Klein. Melanie Klein também é uma psicanalista especializada em infância e adolescência. A automutilação pode ser vista como uma forma de lidar com a ansiedade e a angústia persecutória, buscando restaurar a sensação de controle interno. Essa frase é de 1935. Olha como é atual, gente. Esse pessoal, essa turminha aqui, são os the best, né? Da psicanálise, né? E principalmente para essa faixa etária. E eu vou colocar aqui uma frase que ela diz que eu achei... Aliás, colocando a frase que eu achei impactante, colocar uma pergunta, que é: como a psicanálise pode ajudar a identificar e trabalhar os conflitos psíquicos subjacentes que podem estar relacionados à autolesão em adolescentes? E quais são as estratégias terapêuticas específicas que podem ser aplicadas nesse contexto? Eu acho que só o fato do analista estar ali abrindo um lugar de escuta para o sofrimento do adolescente, para poder vir a palavra no lugar do sintoma, isso já desmonta muita coisa, já modifica, já movimenta muita coisa. Agora, especificamente do adolescente, eu acho que é essencial a transferência com o analista e o vínculo com o analista. O analista tem compromisso ético com o adolescente e não com os pais. Isso é muito importante. Então, dizer para o adolescente e sustentar isso, o lugar do sigilo. Então, por mais que o adolescente esteja se cortando, usando drogas, o compromisso ético do analista é com o adolescente, não é para falar com os pais, para saber se está tudo bem, para contar coisa, não. Acho que esse lugar de sigilo é muito importante, especificamente na adolescência, né? Em todos os atendimentos, mas na adolescência isso é fundamental. Se o adolescente sentir que o analista está em conluio ou em conversa com os pais, não tem um atendimento possível, eu acho. Eu acho que isso é muito importante. Isso vai deixando os pais numa certa angústia também, né, Danilo? Então, só aproveitando aí, como que a gente deve contornar e até explicar aqui para os pais que estão ouvindo que há possibilidades, obviamente, esses pais ficarem sabendo, mas sempre através do adolescente, do filho. Sim, ressaltar esse lugar que o adolescente tem de ser um sujeito. Está entrando no mundo adulto, ele pode falar com os pais, ele pode responder por si, né? Então, o analista valida a voz do adolescente, valida o lugar do adolescente, do sujeito adolescente que está entrando no mundo adulto. É claro, tudo bem, tem casos graves que ele pode colocar a vida dele em risco, e aí o analista pode precisar falar com os pais, mas mesmo assim, o primeiro a ser avisado é o adolescente. Olha, me responde ou fala comigo, estou pensando em falar para os seus pais tal coisa, vamos conversar com eles, está na hora de tomar medicação psiquiátrica, o que você acha? Sempre primeiro com o paciente. E também que os pais confiem na criação dada, né? Eu acho que a gente também coloca isso em análise e vai explicando para o adolescente, né? Isso, olha, seus pais são angustiados, né? É um momento que talvez haja um hiato, um silêncio muito grande, né, em que eles também ficam buscando respostas, né? Então, na análise, a gente vai ajudando esse paciente, esse adolescente, a ter essa potência de voz, né? Que ele possa, dentro do ambiente seguro da análise, ir formulando esse discurso, para que, então, ele possa levar, de alguma forma, esse discurso para os pais, para a família, né? E aí, Sté, o que você acha? Essa questão, né, do quanto os pais participam, principalmente quando a gente fala do adolescente, é muito importante porque
em geral, muitas vezes, quem chega em primeiro contato é dos pais, né? E aí, até a gente pensar quem que vem para análise, se vai ser o casal, se vai ser o pai, se vai ser a mãe ou se vai ser o adolescente, a gente tem essa construção, né? Eu já tive casos que a própria adolescente falou, eu quero fazer, né, análise. E aí, a mãe entrou em contato comigo, passou a bola. Inclusive, é uma mãe que, eventualmente, a gente faz ali uma conversa, porque é uma adolescente jovem, né? Quantos anos? Só para dar uma ideia aqui para o nosso 13 público. anos. 13 anos. Um adolescente jovem é da puberdade, né? 10 anos até mais ou menos uns 14, Sim. né? E que, inclusive, tem coisas que ela não vai dar conta. E que daí eu trabalho com ela. Ó, isso aqui eu acho que era muito importante levar para sua mãe. Você quer fazer isso junto comigo? Você acha que consegue fazer sozinha? Porque são coisas que já vão precisar mesmo da participação de um adulto, né? E, então, eu vou fazendo esse movimento de autonomia, né? Agora, quando a gente pensa, talvez, até quando chega com algumas questões mais difíceis de lidar, né? Especialmente para os pais, como, por exemplo, autolesão, enfim, outras questões de relacionamentos, né? Enfim, a gente tem aí uma série de exemplos e que os pais chegam muito angustiados, né? O que acontece muitas vezes é deles fazerem essa busca, porque eles estão vendo que tem um espaço ali para poder falar, para poder trazer essas angústias, esperando respostas, né? E que também, às vezes, entra por essa via do eu quero saber o que está acontecendo com meu filho, né? Então, eu sempre vou buscando fazer essa escuta, né? De o que está acontecendo para esse pai, essa mãe que está me procurando, né? E que espaço que a gente pode dar juntos para essa angústia que ele está trazendo. Se faz parte, né, desse espaço da análise do filho, ou se, de repente, precisa de um espaço para dar conta disso que ele está trazendo. Porque, às vezes, está extrapolando, ele não está conseguindo lidar com o que o filho também está vivendo. Então, você está falando de um atendimento mais familiar, que traga também os pais? O que você tem de ideia? Podendo, né, de repente, a gente pensar... claro, isso a gente vai tentando sempre fazer pelas demandas iniciais, né? Uhum. Porque é muito a questão da gente preservar esse espaço que já é um espaço de segurança ali para o adolescente poder falar, é muito importante, porque se de repente a gente abre para a família, não é uma escolha nossa, né, do analista. Com certeza. Né? E talvez se isso for desde o início combinado, é outra história. De repente, a própria família entende que precisa fazer um atendimento ali familiar, né? Como a gente já tem aí também o nosso episódio. Vamos deixar o card aqui para o nosso episódio com a professora Lisete Weisman, que ela, né, aborda, inclusive traz um trecho de um caso clínico de um atendimento familiar. Mas eu acho que aqui, no caso, a gente está falando mais do atendimento individual e da angústia dos pais que acaba tentando entrar nesse espaço e que precisa ser destinada. E, claro, sempre, então, com essa questão da ética e do cuidado desse espaço, preservando, né, o espaço do adolescente. Sim, espaço de segurança, né? Para ele, para poder falar de tudo que ele não fala normalmente, né? De que a gente não vê. Uma coisa que eu fiquei pensando agora também é por que será, né? E aí os pais perguntam muito isso, que eles escondem, né? Essa automutilação, essa autolesão. Então, você vê muito comum calor e os moletons cobertos, né? Os braços cobertos ou pernas cobertas. E muitas das vezes que está escondendo ali uma autolesão, né? Então, por quê? Eu acho que isso passa por esse espaço de individualidade, descobrir o próprio corpo de um jeito sintomático, mas eu gosto de uma imagem. Eu acho que a automutilação, o corte, é uma pré-tatuagem, porque a tatuagem também é uma marca no corpo, só que é aceito socialmente, é bonito. O adolescente, para fazer tatuagem, tem que ter a autorização dos pais. O menor de idade não pode fazer tatuagem, tem que ter autorização dos pais. Mas o corte, eu acho que é uma coisa, uma pré, né? Uma marca no corpo, esse corpo é meu, eu faço o que eu quero, mas ainda não tem um caminho para isso virar uma tatuagem. Então, eu acho essa imagem bonita, se a gente pensar no atendimento, de receber um adolescente que se corta e transformar esse adolescente
no atendimento, né, no tratamento, transformar esse corte, esse sintoma, numa tatuagem. Que ele escolha o desenho da tatuagem, o lugar do corpo. Né? Acho que é uma evolução do corte. Nossa, que legal essa visão. Eu já tinha pensado em algo relacionado, mas agora você falando, eu consigo visualizar. Né? Então, de uma forma mais lúdica, né? Uma questão de sofrimento, onde você marca o corpo, né? Tem um sangue ali, tem uma cicatriz, né? E até tem uma marca famosa de higiene pessoal, né? Não vou fazer isso, não vou dar nomes aqui, mas que mostra a marca, né? Dos corpos e que faz parte da beleza humana, né? Então, acho que um convite que você faz para a gente pensar, para os pais que estão aqui assistindo, né? Que talvez a gravidade seja não escutar, né? Mas o corte em si pode se transformar em uma marca que vai sendo ressignificada, né? Através dessa palavra, através de como vai se elaborando as questões internas e as dores, para que isso se transforme, né? Então, esse convite de tatuar o corpo, vamos dizer. Isso. Se a gente for para uma perspectiva da semiótica, né? A gente pensar que a imagem gravada também é um símbolo e também é linguagem, né? Sim. Exatamente. Lembrei de um caso aqui de um adolescente que ele estava há meses tentando convencer a mãe, ele morava com a mãe, sobre a tatuagem, que ele já estava com 18 anos, né? Um adolescente um pouco mais já para jovem, né? E a mãe já falou, bom, a partir dos 18 anos você vai poder fazer. E ele estava fazendo, na verdade, essa elaboração, né? E aí ele trouxe para análise, ele trouxe a ideia de fazer uma medusa, né? E aí nós fomos juntos trabalhando o que a medusa queria dizer para ele e como ele queria se inscrever, né? Inscrever o próprio corpo para que aquela comunicação, né, do que ele seria visto, porque era uma medusa gigante, né? Não daria para ver. Ele queria dizer sobre o que ele vinha elaborando. Então, é muito bonito pensar que a gente consegue, sim, com atendimento psicanalítico, dar essa voz, né? E a ideia também é não esconder, né, que se sabe. Ou eu acho que esse é um ponto aqui falar, né? Qual vai ser o manejo? E eu vou introduzir aqui. Peraí, eu queria comentar uma coisa antes. Fala. De uma coisa que eu Vamos escutei lá. que tá rolando aqui, que é a gente tá o tempo todo marcando, então, que esse corpo não é dele. Porque se ele só pode fazer tatuagem quando ele fizer 18 anos, Sim. a angústia do adolescente é justamente essa. Ué, eu não sou mais submisso, eu não faço mais o que o papai e a mamãe pedem o tempo todo, não sou mais aquele, né, serzinho, mas também não tenho propriedade Possibilidade sobre o meu próprio alguma. corpo. Eu preciso que minha mãe assine para eu poder fazer uma tatuagem, né? Sim. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante que fica assim, você viu, solta aqui, ó, quando eu fizer 18 anos. Né? E aí, o que acontece também é que quando ele faz 18 anos, ele descobre que não muda nada. Não muda nada. Sim. Ele continua tendo que se ver com o seu corpo, Sim. né? Sim. E você me fez lembrar que, ultimamente, a gente tem tido essa possibilidade. A gente vê os adolescentes tingindo o cabelo, né? Fazendo piercing, mesmo que seja o falso, né? Então, faz aquele fakezinho, coloca... ou uma maquiagem muito marcante, as meninas se maquiando muito, os meninos também pintando as unhas de preto, de outras cores, né? Eu vou falar da minha época, gente. Faz bastante tempo, né? Eu sou da década de 70. Absolutamente. A gente podia fazer um corte de cabelo diferente. Usar barba, né, Danilo? Você que usa uma barba linda aí, aliás, vou fazer um comentário. A la Freud, né, gente? Tá muito legal. Não se podia usar tatuagem, nem pensar, porque era uma marca de uma pessoa ou violenta ou algum tipo de metido à bandidagem, a drogado, não é mesmo? Então, eu acho que a gente vem entendendo essa possibilidade de se marcar essa época com as cores, né? Então, eu chego em algumas sessões e a gente brinca muito,
às vezes, em alguns casos, assim, aquele moletom preto que não tira nem para lavar, né? Então, é uma marca. É o uniforme, né, do adolescente. É o uniforme do adolescente. O fone de ouvido, né? Você não me vê sem o meu fone. E é isso daí. Interessante, né? Eu acho que isso é um pouco... Eles entram também no casulo, né? Nesse casulo de transformação. A lagarta entra num casulo, fica naquilo e sai o tempo que tiver que sair. É adolescente que fica no quarto e acorda tarde, não quer fazer nada, fica com o mesmo moletom, parece que é apático, que não gosta da vida. Não, ele internamente está processando 1 milhão de coisas. Ele precisa ficar mais no casulo para sair o adulto, né? Depois dessa transformação. Sobre isso que vocês estavam comentando, eu lembrei de uma paciente que ela começou adolescente. Em dado momento, ela terminar a sessão. Ela falava, tá bom para mim hoje, com 40 minutos. Depois com meia hora, depois com 50 minutos. E é importante eu, no lugar da analista, falar, então tá bom. Né? Validar a escolha dela, a decisão dela. Então, se tá bom para você hoje, tá bom. E ela tinha problemas alimentares, bulimia. Então, um jeito dela dizer também que ela estava satisfeita e eu validar, tá bom, não precisa falar mais, não precisa falar menos, você tem o seu ponto de estar satisfeita. Ela ficou, acho que uns 2, 3 anos, ela terminando a sessão, quando ela achava que estava bom, e eu autorizando. Acho que a gente, com o adolescente, faz isso, vai autorizando o que ele está dizendo de si. Né? Meu corpo é assim, minha sexualidade é assim, vou fazer a tatuagem assado. Né? E o analista, então tá bom, então tá dito. Né? Acho importante esse espaço. Perfeito. Excelente visão assim, que eu tive agora sobre essa possibilidade da gente dar, através dele, o próprio caminho que ele vai traçar, né, para si mesmo. Então, ele vai dando a tocada, né? Eu quero marcar aqui esse ponto, eu quero me fazer ser ouvido. Eu fiquei pensando, e aí a gente retoma nessa fala do Danilo, que vai ser sempre no caso a caso, que se antes a gente tinha rituais, né, muito pontuais, que diziam, então, dessa passagem para a vida adulta, né, que era esse 18 anos, hoje isso está muito condensado. Então, assim, fez 18 anos, o que muda? Tá, você vai poder dirigir, você vai poder beber, só que o adolescente está bebendo antes dos 18, ele está dirigindo antes dos 18, a mãe vai lá e assina e ele faz a tatuagem. E fuma e se droga também. Né? Então, assim, não tem um marco, algo que diga e que seja um caminho para os adolescentes, né? A gente está falando agora de uma questão mais cultural, em que ele possa, então, se apropriar desse lugar e falar assim, então, agora eu, né, me aproprio do meu corpo, da hora, né? Então, no caso, e é muito bonito esse exemplo que ele traz, porque dentro do contexto de uma análise, ela conseguir, né, ir dando ali... esse momento de escolha, né? Eu escolho encerrar aqui. Sim. Né? E que diz, então, também dessa passagem, né? Saudável, entre aspas, sempre, para uma vida adulta. Porque se a gente pensa que isso pode se prolongar e a gente vê acontecendo cada vez mais, né? Tem muito a ver com isso, com esses rituais que a gente não vê hoje na nossa sociedade. Queria só retomar um tema que você foi falando, Danilo, e fui pensando aqui, porque a gente tem alguns episódios que a gente já falou e a gente vai continuar falando, que é de abuso, né? O abuso sexual, o abuso verbal, enfim. E a gente tem escutado, principalmente, teve uma reportagem que veiculou no Fantástico, que é sobre o Discord, sobre as crianças, adolescentes estarem entrando muito no online e os pais não estarem por dentro do que está acontecendo. Então, quando é o limite onde há um certo isolamento e tudo bem, deixa ele um pouco reformular ou formular suas questões, ou quando passa a ser algo sintomático, ou seja, ele só se isola e ele fica no online o tempo todo. O que vocês têm a dizer sobre esse ponto, que eu acho que é importante também? Olha, deixei no ar aqui. Mas penso que também trazer para os pais uma certa necessidade de não largar, não deixar porque é normal, né? Mas é normal se isolar, é normal ficar
o tempo todo, ou nos jogos, num RPG, ou nos jogos online, porque também não deixa de ser uma adicção, né? Porque aí o adolescente está totalmente voltado para o online e se esquece de viver o real, a vida do dia a dia, estar com a família, estar com os amigos, descer para, enfim, encontrar pessoas, né? Então, assim, existe um limite tênue aí, né? O quanto que a gente pode também deixar aqui mais ou menos claro quando se trata, né? E a gente está falando de autolesão, mas quando se trata de algo onde o pai e a mãe discursa junto com essa angústia dele para o adolescente de que ele se importa, de que ele está ali para um diálogo, né? Que ele está ali para uma via também de que essa palavra retorne, né? Que venha para a família, né? Então, essa coisa de ele está isolado, ele está no quarto, eu não sei fazendo o quê, né? Deixa ele lá, também acho que tira um pouco dessa implicação que os pais têm que ter, né? Porque muito é falado, não, faz parte da adolescência, o próprio cutting, né? Faz parte da adolescência, depende, é no caso a caso, né? Então, estou pensando aqui que é uma forma de se individualizar também, né? Essa coisa do online. Eu acho que aí você toca numa questão delicada, porque os pais podem perceber alguma coisa. Acho que no cutting, seguramente, tem que levar para um analista. Faz parte, não dá para deixar passar. Normatizar algumas coisas. Os pais, no que perceberem, acho que devem levar para um analista, uma consulta, uma conversa. E aí o que entra na questão delicada é que se o adolescente não quiser fazer análise, não vai funcionar. Né? Então, os pais podem perceber alguma coisa, acho que devem conversar os pais com um analista, levar o adolescente para um analista, ver se o adolescente quer fazer análise, para poder falar do próprio sofrimento, porque a queixa dos pais não é a mesma queixa do adolescente. Mas não importa, os pais têm uma queixa, leva para o analista, e aí se começa uma análise do adolescente, com as queixas próprias dele, com o sofrimento do adolescente, e aí os pais vão fazer análise, as suas próprias análises. Se não for uma análise de família, como a gente estava falando há pouco, aí os pais vão fazer, eles que lutem, né? Cada um na sua análise. Porque a adolescência dos filhos remete aos pais da própria adolescência. Perfeito. Que eles esquecem que foram adolescentes e aí vêm os filhos fazendo as próprias escolhas e não conseguem lidar com isso. Porque filho também é uma projeção dos pais, né? Eles colocam muita expectativa nos filhos e o que os filhos estão vivendo de sexualidade na adolescência, os pais ou reprimem, rechaçam pela própria sexualidade. Enfim, é um jogo de forças inconsciente muito grande, né? Então, eu acho que os pais podem perceber alguma coisa do adolescente que não está bem, levar para um analista, né? Conversar eles, os pais, conversar o adolescente. Aí, se o adolescente quiser, por uma questão própria, fazer análise, aí é um caminho para se movimentar muitas coisas. Agora, se o adolescente não estiver implicado e não quiser, não deve fazer análise. A força, isso não existe, não funciona. Gostei, achei legal. Quer comentar, Esther? Acho que pensar exatamente na análise como esse espaço possível de elaboração, né? É isso que o Danilo propõe. E que talvez os pais não consigam alcançar, né, o que esse adolescente está vivendo, qual é essa angústia, justamente por terem esquecido das suas adolescências, né? Mas se há uma possibilidade de validar que há um sofrimento, né, por mais angustiante que seja, poder reconhecer isso, porque a gente entende que vem também uma questão de culpa dos pais, né? Quando eles percebem que o filho não está sabendo lidar e que a via que ele está conseguindo lidar é, por exemplo, pela automutilação, acho que a primeira bandeira que se levanta é aonde foi que eu errei, né? Então, poder, né, se separar disso, por mais difícil que seja, novamente, mas poder, então, dar espaço para esse adolescente entender o que está acontecendo ali com ele, né? Um espaço possível é o espaço da análise. Perfeito. Então, vamos caminhar um pouquinho mais aqui
Agora eu gostaria de abordar a próxima pergunta com a seguinte frase do J. Denásio, também um psicanalista e escritor. O livro dele que eu pesquisei foi o Como Agir com um Adolescente Difícil. Mas há outra humilhação mais dolorosa, mais temida ainda pelo adolescente. Ela é espantosa, que é a de fazer feliz o adulto que lhe dirige uma demanda. Explico-me. Acabo de dizer que a maioria dos conflitos do adolescente com seus pais é motivada por seu medo de se mostrar incompetente, incapaz e afetivamente dependente. Agora, completo e afirmo que muitos conflitos são motivados igualmente por seu medo de corresponder à expectativa dos pais e fazê-los felizes. E aí vem uma fala do adolescente: não suporto dar prazer aos meus pais. Sim, surgiria o inconsciente do adolescente histérico. E aí eu vou colocar uma pergunta. Como a relação entre pais e adolescentes pode ser considerada na compreensão da autolesão? Como a psicanálise aborda o envolvimento dos pais no processo terapêutico e a forma como eles podem influenciar ou contribuir para a autolesão do adolescente? Aí, falando um pouquinho, a gente já falou algo, né, mas mais direcionado para o atendimento. Eu acho que, como eu falei antes, acho que essa marca principal do adolescente que se corta e diz: esse corpo é meu, eu que mando, é um jeito de barrar os pais, de deixar eles ali. Não, eu estou começando a ser adulto, deixa eu decidir o que eu faço com o meu corpo. Então é um jeito de barrar, de colocar um limite entre ele e os pais. Agora, é importante falar também que não é algo que seja comportamental, no sentido de que os pais estão errando, a mãe está errando, o pai está errando, faça assim, faça assado. Não se trata do comportamento dos pais, é algo inconsciente, tanto dos pais quanto dos filhos. Acho isso importante. E os pais também, quando a gente fala pais, pode ser qualquer pessoa que estiver ali fazendo essa função, né? Avó, tia, irmão mais velho, não é necessariamente o pai e a mãe, é quem está nesse lugar. E no manejo, nos atendimentos, eu particularmente, eu prefiro sempre deixar os pais o mais de fora possível nos atendimentos dos adolescentes. Eu escuto uma primeira vez, se necessário, recebo. Sempre quando eles me acessam, eu acolho o que eles estão dizendo, levo em conta o que eles estão me dizendo no meio do atendimento do adolescente. Mas eu sempre tento deixar de fora para dar essa ênfase à voz do adolescente, ao que ele está dizendo, ao sofrimento dele. Tem, dependendo do caso, momentos que pode-se precisar falar com os pais, ou que o adolescente pede, ou que quando os pais pedem, mas sempre passa pelo adolescente autorizar ou não. Já tive casos do pai da adolescente me acessar querendo falar. Eu falei: tá, eu vou perguntar para ela, se ela deixar, a gente faz uma sessão. Se ela não deixar, a gente não faz. E dito e feito, né? Eu acho importante ter essa prevalência da palavra do adolescente no atendimento dele. Tudo tem que passar por ele. Me perguntaram essa semana num grupo de supervisão, uma analista que atende uma adolescente há poucos meses. A adolescente, naquela semana, não foi à sessão e pediu para remarcar. Aí a analista me perguntou no grupo: fiquei com vontade de perguntar para os pais se está tudo bem. Devo perguntar ou não? Eu falei: não. Se a adolescente falou com você e remarcou, disse que vai faltar e vem semana que vem, ela falou, está falado, né? Claro, o inconsciente da analista ali escutou que alguma coisa não vai bem, ou com os pais, ou com a paciente, não sei. Mas não tem por que entrar em contato com os pais. Espera a adolescente chegar na próxima sessão e aí escuta, vê o que aconteceu. Aí uma outra pessoa do grupo falou assim, diante dessa situação, hipoteticamente, falou: mas e se a adolescente faltasse um mês e não me respondesse, não me escrevesse, e os pais vierem pagar o mês, porque são os pais que pagam, normalmente, os adolescentes. Aí eu perguntaria se está tudo bem.
eu respondi mais ou menos. Né? Se esse pagamento do mês é das sessões que foram, eu aceitaria, porque as sessões são pagas em psicanálise, e eu teria continuado a tentar acessar esse adolescente para saber por que faltou. E aí, num segundo mês, eu falaria para o adolescente, olha, você não está vindo, não está me respondendo, eu, então, vou entender que você não quer mais continuar e vou avisar seus pais que seu horário está liberado e que você não está vindo, ok? E aí, o adolescente respondendo ou não, aí eu falaria com os pais. Né? Então, acho que, mesmo assim, sempre passa primeiro pelo adolescente. Mesmo nessa questão que envolve pagamento, que envolve falta. Os pais não têm que saber se foi, se não foi, se faltou. Né? Isso é um movimento muito interno de cada caso, de cada atendimento. Perfeito. A gente quebra uma confiança se a gente ficar comunicando coisas para os pais, né? Mesmo dessa ordem, que são questões práticas importantes. Sim. E aí, Esté? Bastidores do manejo clínico, né? Muito bom. Acho que nesse sentido, a gente também vai sempre pensando no lugar do analista, né? Que é justamente de entender o que acontece, né, nessa dinâmica que também vai ser vivenciada por nós na relação. Então, seja, por exemplo, a falta, a questão do pagamento, e o que disso é uma repetição do que aquele adolescente ou aquela família vivencia. Então, por isso que a gente sempre fala das questões inconscientes, porque não são questões claras e que estão dadas. São questões que exigem do analista essa escuta, né, para perceber, para poder devolver, para poder construir junto e dar, então, de novo, sempre um novo lugar, né, uma nova saída. Então, me veio um exemplo, vou falar rapidinho, de uma adolescente que estava em fase de escolha profissional e que tinha uma questão familiar e que a avó sempre dizia para ela, né, que queria que ela seguisse uma carreira específica, né? Então, eu queria muito que você fosse advogada. E aí, ela me conta assim, então aí quando eu fui prestar vestibular, eu pensei, direito não. E eu falei assim, por que direito não? E aí ela, nossa, eu nunca tinha me feito essa pergunta, por que direito não? Né? Então, tinha uma questão que a avó, né, trazia ali de uma expectativa para ela, mas que ela só se fez questão quando eu escutei, por que direito não? Né? E, então, é isso que a gente chama de inconsciente. Está ali, está dado na família, é uma coisa que acontece, mas que ela não tem dimensão do impacto disso na escolha dela, por exemplo. Uau, é isso aí. Bom, estamos nos encaminhando para a última pergunta. Eu vou trazer uma última frase do Násio. Eis, então, os 2 principais indicadores de maturidade afetiva. Ser adulto é viver sem medo de brincar como uma criança e sem vergonha de mostrar-se obediente. Existem diferenças na abordagem psicanalítica da autolesão em adolescentes e em comparação com os adultos? Quais são os aspectos específicos que devem ser considerados ao trabalhar com essa faixa etária adolescente? Eu acho que a automutilação em adulto, como aparece na adolescência, não aparece tanto em consultório. Mas acho que a gente pode pensar nas diferenças do atendimento do adolescente, do atendimento do adulto, que são correlatas num certo sentido. O adolescente está descobrindo uma série de coisas, descobrindo o corpo, e ele ainda não tem os ideais que o adulto tem, né? Ideais de trabalho, ideais de responsabilidade. O adolescente está ali para vivenciar, experienciar aquele momento. Então, sei lá, o adolescente transa no carro, fumando maconha com uma cerveja, sem ter carteira, numa rua escondida e perigosa. Porque não tem os ideais do adulto, não tem essas consequências, mas aproveita ali um momento, vive aquele momento. E o adulto trabalha para pagar boleto, transa pouco,
muita responsabilidade, Não bebe. não bebe, muitos ideais, não fuma maconha porque é droga, né? Então, adulto é só as drogas lícitas, remédio, antidepressivo. Ou até faz tudo isso, mas diz que não faz, né? O filho percebe, né? Que tem algo acontecendo, mas não é dito também, né? E aí eu acho que o atendimento do adulto, em certo sentido, é fazer com que ele possa lembrar um pouco da adolescência, da infância, poder brincar um pouco, abandonar um pouco esses ideais do mundo adulto, porque a gente escuta muito na clínica dos adultos, minha vida não tem sentido, tô só um robô automático trabalhando, não gosto do casamento, não gosto do trabalho, e está só vivendo como um zumbi. Então, lembrar para o adulto que a vida não é só isso. E para o adolescente que também, né, a vida não é só isso. Né? Também vão começar a aparecer os ideais do mundo adulto. Ter que pagar boleto, ter que trabalhar, ter que ter uma certa responsabilidade. Então, acho que são duas clínicas que caminham em direções opostas. Né? Uma para um lado, outra para o outro. Ótimo. E... Muito bom. Muito bom. Densa essa última fala, né? Sim. E fiquei um pouquinho com essa coisa, né? Que o adolescente tem essa fantasia de que quando ele for adulto, ele vai, então, poder fazer e acontecer, né? E acho que essa grande frustração que você tem que pagar boleto, você tem que cumprir as normas, se você quer extravasar um pouquinho, mas tem que ser dentro do que é aceitável socialmente, né? E aí a gente pensa aí na clínica dos adultos que vão trazendo, e muitas vezes se esquece, então, dessa adolescência, até como uma forma de poder existir para além dela, né? Suportar isso daí, essa realidade que é tão cruel. Achei bem densa essa fala, né? Mas que, na verdade, a gente vai, então... né, pensando na clínica dos adultos, trazendo uma possibilidade, né, de poder ainda ter tesão pela vida, né, que é isso que o adolescente escancara na cara de todo mundo, né? Você transa, então, fumando maconha no carro ali, tipo, putz, nossa, mó... Qual que é a palavra? Eu tô um pouco... Né, assim... É uma locomotiva desgovernada, né? Exatamente. Uma pulsão ambulante. Uma pulsão né? ambulante, exato. Então, pro adulto também tem essa possibilidade, Sim. né? De, olha, põe sentido aqui, põe um tesãozinho aqui que vai fazendo bem, né? Sim, eu acho que também os ambientes se regulam, né? E as relações se regulam também, né? Gente, foi maravilhoso esse episódio incrível. Eu vou deixar aqui um pedido para você. Se você gostou desse conteúdo, clica no canal, se inscreve e compartilha. Eu acho que vai ser bem legal para a gente poder receber outras solicitações de episódios para que a gente desenvolva aqui com você. Esse é o canal Umbrella Cast. A gente está aqui semanalmente, todas as quintas-feiras de cada semana, trazendo para você novidades e temas bastante atuais, voltados para o universo adolescente e seu entorno. Tá bom? Uma coisa que eu vou pedir, a gente trabalha sempre com o hashtag Eu Me Importo. Então, quando você for divulgar, usa o hashtag Eu Me Importo, porque é isso, né? A Umbrella se importa com esse conteúdo e quer que você também divulgue. Tá bom? Um beijo grande. Danilo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, adorei. Foi um prazer. Eu me importo. Você se importa. Stephanie, obrigada, querida. Obrigada, Lu. Beijos. Obrigada, até a próxima.